Tô vendo rostos novos aqui. Levante a mão quem está nos visitando. Robson, 3. Tô de volta, viu, gente? Eu não me desviei não, tá? Fiquei fora durante esses dias aí, mas foi por um propósito. Amém? Amém. Bom, o primeiro discipulado Cantares que nós fizemos o mês passado foi maravilhoso, tem gerado frutos. E é interessante que quando nós falamos de Cantares, nós falamos de relacionamentos. E o livro de Cantares ele trata especificamente sobre o relacionamento de um homem e de uma mulher. E também, simbologicamente, ele fala do relacionamento de Deus com o seu povo e também fala do relacionamento de Jesus com a sua igreja. E a igreja é conhecida como a noiva de Cristo. E nós lemos um versículo no mês passado, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que fala: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós tratamos especificamente sobre o poder da pureza. O que isso significa na nossa caminhada como marido, como esposa, como solteiro, como divorciado. E o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo. É exatamente isso que esse discipulado Cantares ele trata. E foi interessante que o mês passado é como se fosse um metiolate. Quem já jogou bola aqui, os meninos, jogou bola descalço e dá aquele chutão e arranca aquele tampão do dedo, fica sangrando tudo, aí sua mãe vem lá e joga um metiolate em cima, aí queima, dói pra caramba. Hoje em dia já tem remédio que não dá esse efeito. Lembra, Robson, do metiolate? Ardia, né? Ardia pra caramba, meu. E é interessante, qual era o propósito do metiolate? Ele aliviava, ardia pra caramba, mas ele trazia um alívio e, consequentemente, ele ajudava no processo de cicatrização. Da mesma forma, também, a palavra, ela confronta a nossa mente. A nossa mente, ela precisa ser ofendida para que o nosso coração ele seja revelado. Então, o processo de mudança, de caráter, ele começa a partir do momento quando a palavra ela nos confronta. E aí mexe todas as estruturas internas da nossa vida. O homem interior, no Antigo Testamento, ele era conhecido como o coração. O coração do homem é conhecido como o homem interior no Antigo Testamento. Ou seja, tudo provém daqui, do coração. O nosso comportamento é reflexo daquilo que está no nosso coração. Todas as nossas atitudes, sejam elas sentimentais, emocionais, físicas e espirituais, elas partem do que está aqui no coração. Amém? Obrigado. Maravilhoso. Então, o nosso coração, ele precisa ser tratado. Uma coisa é, o meu propósito é ministrar o seu coração. Eu não posso mudar o seu comportamento. Quem muda o comportamento das pessoas é o Espírito Santo. É Ele quem convence. Nos convence do pecado, do juízo, de toda a justiça. Então, a única pessoa que pode impedir com que o Espírito Santo possa se mover em nossa vida é eu e você. A Bíblia fala assim, não resista ao Espírito Santo, não apague o Espírito Santo. Ele é um Espírito e Ele é santo, Ele quer nos santificar. Ele quer alinhar todas as estruturas, mas primeiro Ele derruba tudo e depois Ele vem, alinha para que possa ser construído na base daquilo que a palavra nos ensina. Não é obrigatório, mas nós fazemos, nós nos movemos porque nós amamos, porque o Espírito Santo passa a habitar dentro do nosso coração. Amém? Nós falamos sobre o poder da pureza, que são ensinos práticos sobre viver a vida cristã dentro de uma cultura hostil e imoral aos valores cristãos. Enquanto aguardam a vinda do Senhor, os cristãos devem ser pacientes, respeitáveis, santos e ter uma vida produtiva. Nós tratamos sobre 3 aspectos da nossa vida: corpo, alma e espírito. Todos nós temos um corpo, temos uma alma e temos um espírito. O que era o corpo? O corpo é a matéria, é o que nós somos, nós nos movemos, esse é o nosso corpo. E falamos sobre 3 aspectos de relacionamento, como por exemplo, o homem pode admirar fisicamente a beleza de uma mulher. Isso é muito bom, mas não é o suficiente. Desde que não seja levado a um olhar
malicioso, um olhar sensual, pode levar isso a um pecado. Tem pessoas que casam com outras pessoas por causa do físico, porque acham ela bonita, tem um corpo atraente e acabam entrando num relacionamento físico. O outro tipo de relacionamento, quando nós entramos num relacionamento almático, que envolve nossos sentimentos e as nossas emoções. E eu contei uma história de um pastor que recebeu um homem que tinha 7 filhos. E ele chegou diante do pastor, e o pastor olhou para ele e falou: cara, que cara é essa que você está aí, meu? E ele falou: pastor, tá vendo aqui, estou com os meus 7 filhos. Minha esposa simplesmente ela conheceu um homem pela internet, se apaixonou por ele e me largou com os filhos. Ou seja, aquela mulher, ela estava tendo um caso extraconjugal, porque conheceu uma pessoa pela internet que provavelmente falou algumas coisas para ela, que aquilo para ela foi como uma flecha que acertou muito o âmbito da carência. E é uma coisa muito forte dentro das mulheres, no coração das mulheres, chama-se carência. Então, se a mulher é carente de amor, ela vai buscar em homens suprir aquela carência que provavelmente ela não recebeu dos pais. Do pai, principalmente, da figura paterna. Então, ela sempre vai se relacionar com diversos homens para receber aquilo que ela não recebeu do pai, né? E não é muito bom nós termos sentimentos. Deus colocou sentimento em mim, colocou sentimento em você. Aquele frio na barriga, aquele coração acelerando, a mão suando, quando a gente encontra uma pessoa que a gente ama muito. Isso é muito bom, mas não é o tipo de relacionamento que nós temos que ter como peça fundamental. E é o outro ponto, que é onde nós temos que entrar, é o relacionamento espiritual. Se a pessoa, nós precisamos amar a Jesus a ponto de nós demonstrarmos amor para o nosso próximo. Nós bebemos da fonte inesgotável, e essa fonte inesgotável chama-se Deus. Por isso que Deus constituiu o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e ao próximo como a si mesmo. Eu não posso amar o próximo mais do que eu amo, mais do que a Deus. Eu estou mudando o lado. Isso que a gente chama é puramente ativismo. E todos nós temos um corpo, tanto que a Bíblia fala assim: quando o homem e a mulher se casarem, eles se tornam um só corpo. E é interessante que quando só se torna um corpo, mas não se torna uma alma e nem um espírito. Porque cada um de nós temos um corpo, cada um de nós temos uma alma, cada um de nós temos um espírito. E nós falamos que o nosso corpo, a matéria, ela é corruptível também. E é onde o Espírito Santo passa a habitar também para santificar. Nós somos chamados de templo do Espírito Santo também. Então, quando o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, nosso corpo ele é santificado. E todos nós iremos morrer um dia, irmão. Sabe o que me mantém em pé? Eu falo isso com muita frequência. O que me mantém vivo é eu saber que um dia eu vou morrer. Então, eu quero aproveitar o máximo de tempo que eu tenho para fazer a vontade de Deus. Então, o que me mantém vivo é saber, o que me mantém vivo é a morte. Amém? Vocês estão entendendo até aqui? É saber que todos nós vamos morrer. Então, a gente tem que aproveitar ao máximo do nosso tempo. E, vocês abriram aí já, né? Em Mateus capítulo 25. Vou ler com vocês. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas, 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorou o noivo a chegar. Todas elas ficaram com sono e dormiram. Repete comigo: sono e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: aí vem o noivo, saia ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes, porém, responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que os vendem e comprai. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta.
Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Aqui fala a respeito da parábola das 10 virgens. E você tem 5 insensatas e você também tem 5 mulheres prudentes. E descreve a chegada do noivo na noite anterior ao casamento. Ele vinha acompanhado por outro homem, um dos quais fazia o papel do melhor amigo, tanto que a palavra diz: aí vem o noivo. Alguém estava anunciando que o noivo estava prestes a chegar. E quem é essa figura? Representada pelo profeta. O profeta, ele anuncia, ele vê lá na frente. Como, por exemplo, é um sonhador. Um sonhador, ele vê lá na frente e o trabalho dele é avisar essas pessoas aquilo que ele está vendo. Né? Os próprios profetas, se vocês observarem na palavra de Deus, principalmente José, fala assim: aí vem o sonhador. Ou seja, porque ele via lá na frente, Deus mostrava para ele lá na frente o que haveria de acontecer. E aqui você vê um homem anunciando: aí vem um noivo. Ele já estava avisando que o noivo estava para chegar. Após a sua chegada, a família da noiva dava uma festa. Em Mateus 22, versículo 2 também fala isso. Considerando as evidências como um todo, parece que o noivo e seus companheiros eram os primeiros a chegar à casa em que se realizaria a cerimônia. E eram recebidos por um grupo de moças. Deixa eu pegar aqui minha outra folha. E do que nós vamos tratar aqui é chamado de entrada e exclusão. Eu vou focar especificamente no versículo 10, que diz assim: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento e fechou-se a porta. Durante o período de espera, as virgens eram muito parecidas entre si, as virgens prudentes e as virgens tolas. Assim como em nossos dias é difícil discernir entre o falso professante e também o verdadeiro. Quando se ouviu o grito da meia-noite, começou a surgir a diferença. Quando o amigo disse: aí vem o noivo, aí começou a surgir as diferenças. Quem era tolo e quem era prudente. Conforme aparecera também, quando se aproximar o segundo, da mesma forma também, isso trata da volta do nosso Senhor Jesus. Aqueles que estão preparados e aqueles que não estão preparados. Os preparados e a sua entrada. Ponto 1. O que é essa prontidão? As que estavam preparadas. Então, quando nós lemos aqui os preparados e a sua entrada, a Bíblia fala aqui no versículo 10, as virgens que estavam preparadas entraram com ele. Não é fruto da natureza humana quando as coisas que nós fazemos para Deus. Eu gosto muito da frase do Anderson Silva, que ele fala assim, que nós fomos feitos para adorar ao Senhor. E nós não fomos feitos para trabalhar, porque a adoração, o trabalho é consequência da adoração. Então, não provém de nós. É quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, nós somos preparados por Ele. E uma coisa que eu entendo é, Deus, Ele não escolhe os capacitados, Deus escolhe os disponíveis. Às vezes a gente está naquela ansiedade de querer ser usado por Deus. Mas antes eu preciso me preparar, então eu não posso fazer tal coisa. Não, o que importa é que você esteja disponível. E quando você está disponível, o Senhor capacita. Porque quando a gente entende a palavra dunamis, significa capacitação. O Espírito Santo nos capacita a fazermos em nome de Deus. Fazermos e falarmos no nome de Deus. O outro ponto também é de sermos reconciliados com Deus pela morte de seu filho. Então, os que estão preparados, eles são reconciliados e eles também são reconciliados com Deus pela morte de seu filho Jesus. Como nós somos filhos? Lá em Romanos 8, a Bíblia fala que se o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está dentro de nós, nós somos vivificados, ou seja, nós somos animados, nós somos cheios de vida. E esse mesmo Espírito testifica dentro do nosso Espírito, porque há uma grande diferença. O Espírito, quando nós lemos na Bíblia, Espírito com letra maiúscula e o Espírito com letra minúscula. Espírito com letra minúscula é o Espírito que eu e você temos.
O Espírito com letra maiúscula é o Espírito de Jesus em nós. Ele governa a nossa vida. Tudo o que nós fazemos e tudo o que nós falamos provém dele. Por exemplo, quando nós não temos o Espírito Santo, nós contamos mentiras, adulteramos, roubamos, fazemos uma série de coisas. Mas quando o Espírito Santo passa a habitar em nosso coração, isso é gerado o fruto do Espírito. O que gera? Bondade, gera fé, gera amor, gera domínio próprio, guardar a língua. Sabe quando a gente quer falar, refrear a língua? Que a Bíblia fala que quando nós refreamos a língua, conseguimos refrear todo o restante do corpo. Outro ponto também, diz, os que estão preparados, eles são regenerados e assim nos tornamos adequados para a glória. Regeneração significa transformação. Nós nos preparamos para sermos transformados de glória em glória. E também, como nós lemos lá no 1 Tessalonicenses, que fala que nós temos que estar preparados com o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito irrepreensível na volta do nosso Senhor Jesus. Também fala de sermos ungidos com o Espírito Santo e preparados para o serviço sagrado. O que é essa entrega? Ponto 2. O que é essa entrada? O que é essa entrada? Essa entrada, ela é imediata. As que estavam preparadas entraram. Então você só pode entrar se você está preparado. Nós só entramos em algo se nós estamos preparados para entrar nele. Amém? Por que elas entraram? Porque elas estavam preparadas. Mas elas não estavam buscando, preciso me capacitar. Não, elas estavam disponíveis. E nesse ponto, elas foram preparadas para entrarem nas bodas. Outro ponto também. Tão logo o noivo chegou, elas entraram. Isso significa que o amor não tolera demoras. Amém? O amor não tolera demoras. Eu vou contar vamos ver se eu consigo trazer uma ilustração a respeito disso. Em 2006, eu viajei para a Argentina, tive um problema com o visto de trabalho de uns gringos, e aí eu tive que ir até o consulado, né, americano lá em Buenos Aires. Aí chegando lá, subi, bati lá na porta, falei, vim retirar os vistos dos gringos. E aí o que aconteceu? O rapaz lá, o cônsul lá, disse que não tinha nenhum visto liberado. Eu falei, caramba, eu preciso pegar esses vistos para poder entrar com eles no Brasil. E aí o cara falou assim para mim, eu não quero saber. Ele simplesmente falou isso, não é da minha conta. E aí naquela hora, irmão, eu fiquei tão mal, a ponto de Deus chegar e me humilhar para aquele cara. Chorar para ele, falou, pelo amor de Deus, cara, se eu não pegar esses vistos, eu vou ter um prejuízo enorme. O cara falou assim, não é problema meu. Então ele foi, fechou a porta e pediu para eu descer. E por quê? Porque eu cheguei atrasado. Sabe quando você chega atrasado no aeroporto? O cara falou assim, fechou a porta, agora espera o próximo e vai ter que pagar a diferença por isso. E aí você perde um compromisso muito importante que você tinha. Porque você não estava preparado. Você não se preparou antes para chegar com antecedência e se tivesse algum imprevisto no meio do caminho, você tinha tempo suficiente para poder chegar no lugar a tempo. Então o amor, ele não tolera demoras. Também um outro ponto do que se refere a essa entrada ele é íntima, porque a Bíblia fala assim, entraram com ele. Olha lá. Versículo 10 ainda. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento. Então quando a gente fala assim, entraram com ele, significa que nós estamos entrando numa intimidade. E o que significa intimidade? Você nunca vai abrir sua intimidade para uma pessoa que você não conhece. Você seria muito louco se você abrisse sua intimidade para uma pessoa que você não conhece. E nós falamos com muita frequência aqui, quando fala do discipulado entre Paulo e Timóteo, Paulo, ele circuncidou Timóteo. Então pensa, um senhor de idade, temos um senhor de idade chamado Paulo e um jovem chamado Timóteo. E circuncidar é simplesmente pegar o pênis e cortar o prepúcio, a pele do pênis. Imagina então um senhor de idade encostando
no pênis de um jovem. Mas aquilo tem um princípio espiritual. Ele não estava pegando porque ele gostava, irmão. Ele estava fazendo porque existia um princípio bíblico e um princípio espiritual nisso. É a ponto de dizer assim, abaixa as tuas calças que eu vou tocar nas tuas partes íntimas. Então o discipulado de Jesus, o discipulado que nós temos é simplesmente esse, no sentido espiritual, da gente abaixar as nossas calças para que o Espírito Santo possa tocar em nossas partes íntimas e ali ele tratar algumas coisas que nós colocamos simplesmente debaixo do tapete e seguimos a nossa vida como se tivesse tudo resolvido. E na verdade, Deus ele toca nas nossas feridas, joga metiolate em cima e vai arder pra caramba, meu. Mas é um processo de cicatrização e nós temos autoridade naquilo que nós vencemos. Nós não fomos chamados para andarmos com feridas, nós fomos chamados para andarmos com cicatrizes, porque as cicatrizes simbolizam que nós vencemos. Então nós precisamos ser, aquelas áreas da nossa vida onde há feridas abertas, precisam ser tocadas para que elas se tornem cicatrizes, para depois você dizer, contar os testemunhos, o que Deus fez na tua vida. Amém? Também trata a respeito de alegria. Entraram com ele para onde? Para as bodas. E quando nós entramos para as bodas, é um lugar de alegria. Cara, casamento é um lugar para se alegrar. E nós somos preparados para chegar ao grande dia quando nós estivermos com o Senhor, que é o Jesus, ele é representado como o noivo, a igreja é representada como a noiva. Então nós precisamos estar preparados para entrar com ele e se alegrar nas bodas, na festa nupcial. Então, o nosso coração precisa estar alegre. Noivo, uma vez eu contei aqui, o ano passado, Deus me fez lembrar o dia que eu casei. E ninguém presta atenção no homem que está lá no altar. Ele fica tremendo feito vara verde. Porque o foco das pessoas é quem? É a noiva. Né? Porque a noiva se arruma, se enfeita toda e tal. E as pessoas estão aguardando a entrada da noiva. Tanto que todo mundo volta e aquele chororô todo aguardando a noiva entrando. Mas ninguém presta atenção lá no cabeça de bagre, né? No pé de pano, lá em cima do altar lá, esperando a noiva chegar. Cara, é um sentimento tão maravilhoso. O nosso coração, ele acelera de uma tal forma, as nossas mãos começam a suar, dá um frio na barriga. E aí Deus me fez lembrar o dia do meu casamento, que aquele dia precisa ser todos os dias da minha vida. Porque aquele sentimento, aquela emoção que eu tive naquele dia, eu preciso lembrar, Deus me leva àquela memória, aquilo que me dá esperança. É o que me mantém vivo no meu casamento, no meu relacionamento com minha esposa, isso eu levo para o meu relacionamento com o Espírito Santo também. Cara, isso é maravilhoso porque é o que mantém o nosso coração acelerado, é o que mantém aquelas emoções, aqueles sentimentos, a flor da pele, de pensar, cara, eu quero estar na presença dele, do Espírito Santo todos os dias, ou com a minha esposa, eu quero estar com a minha esposa todos os dias. Quando a Bíblia fala da palavra anseio, anseio significa desejo profundo. Desejo profundo pela presença do Espírito Santo e desejo profundo de estar com a minha amada. Sabe, esse mesmo sentimento, eu preciso carregá-lo e praticá-lo todos os dias. E todas as vezes que eu me esqueço desse dia, eu oro, Senhor, me faça lembrar esse dia do meu casamento. E quando eu lembro o dia desse meu casamento, me impulsiona, cara. Me impulsiona a ser um marido melhor, me impulsiona a ser um pai melhor. Isso também se refere às mulheres, impulsiona as mulheres a ser uma mulher melhor, a ser uma esposa melhor, uma mãe melhor. E o nosso relacionamento com Deus também é da mesma forma. Quando nós lemos lá Colossenses capítulo 2, versículo 6, da mesma forma que receberam Jesus como Senhor e Salvador, ande nele. Receber é diferente de andar, receber é o ponto de partida. Cara, receber Jesus é de graça, mas andar em Jesus custa tudo. Receber Jesus é de graça, entregar nossa vida para Jesus é de graça, a salvação, mas o discipulado custa tudo.
E segundo o IBGE, nós somos mais de 73 milhões de cristãos evangélicos no Brasil. Jesus teve apenas 12 discípulos que transformou o mundo, deixou o mundo de ponta cabeça para baixo. E hoje nós somos mais de 73 milhões de cristãos evangélicos que não estão mudando nem a própria casa. Imagina uma nação. Isso é para nos provocar, irmão. Isso é para ofender a nossa mente, revelar o nosso coração, para nos posicionarmos aquilo que Deus nos fez. Deus nos criou para termos um relacionamento primeiramente com Ele e consequentemente com a pessoa. Se eu amo a Deus, cara, eu amo as pessoas. Não porque eu sou capaz, é porque o Espírito Santo que habita em mim me leva a amar as pessoas, a amar uns aos outros como eu me amo. Isso é um ponto de intimidade. Quando nós entramos nas bodas, na festa, na alegria do Senhor, que é a nossa força, nós somos impulsionados a sermos e fazermos aquilo que Ele nos planejou para ser e fazer. Vocês estão em silêncio. O silêncio, às vezes, para mim, é um terror. Aterrorizante. Muito obrigado. Espera aí, gente. Outro ponto importante. Os desprevenidos, imprudentes e sua inclusão. Nós vimos primeiro os preparados e a sua entrada, e agora nós veremos os desprevenidos, imprudentes e sua exclusão. O que é esse descuido? É a ausência de um segredo essencial, mas essa ausência é coerente com muita preparação aparente. Vou dizer o porquê. Aquelas pessoas tinham o nome e o caráter de virgens, tinham as lâmpadas de verdadeiras damas de honra, eram companheiras das verdadeiras virgens, atuaram como verdadeiras em suas virtudes e defeitos, acordaram como as verdadeiras, despertadas pelo mesmo grito, oraram também segundo o modelo, dê-nos um pouco do seu óleo, porém nunca estiveram preparadas para entrar com o rei. Não tinham cuidado sincero e prudente, por isso que o fogo estava sempre se apagando, porque não havia óleo interno. Olha que interessante isso. Eram 10 virgens, 5 prudentes e 5 insensatas, imprudentes, descuidadas, despreparadas. Isso é interessante que elas oraram para as prudentes, dizendo... É como se fosse uma oração, dê-nos um pouco do seu óleo. E as prudentes disse, não, porque se eu dar do que eu tenho para você, eu vou ficar sem, e você é uma pessoa descuidada, irresponsável. Se eu der para você, você vai jogar fora esse óleo. E o óleo, naquela época, ele era usado para manter a chama acesa da lâmpada. A lâmpada naquela época não é como a gente vê hoje, é aquela lamparina que funciona à base do óleo. Então, o fogo delas estava se apagando e elas não tinham mais óleo. Então, elas foram pedir para aquelas que tinham o óleo, já estavam preparadas. Elas estavam preparadas já. E esse óleo, nós podemos entender também que ele é como se fosse, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que mantém a chama dentro do nosso coração acesa. O que mantém a chama do teu coração acesa? É simples, uma coisa que eu aprendi, eu oro a Deus para que Deus me traga à memória aquilo que me dá esperança. Aquilo que me mantém a chama acesa. O dia que eu recebi Jesus, cara, é algo que eu não esqueço nunca. Porque todas as vezes que eu me esqueço, nesse exemplo, todas as vezes às vezes eu vou me esquecer de algo, que eu estou meio que me enfraquecendo, o fogo está se apagando, Deus me faz lembrar o dia que eu recebi Ele. É muito bom receber Jesus, cara. Melhor ainda é quando nós andamos nele. A chama ela nunca se apaga. Porque o óleo, o Espírito Santo que habita no nosso coração é que mantém essa chama seca, aquele coração pulsante, sabe? Funciona como, por exemplo, um marca-passo. Qual é a função do marca-passo no coração? Ele dá choque no coração para que o coração bate no rio. Mulheres é o que mantinham a lâmpada delas acesa. E sem luz você não enxerga. Você não sabe para onde você vai.
Como nós lemos lá em Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é o meu presente. Eu sei o que eu faço, a minha missão. E luz para os meus caminhos, Deus mostra o meu futuro. E ansiedade é medo do amanhã, é um excesso do amanhã, é eu pensar muito no amanhã ao invés de me preocupar com o hoje. Então as pessoas andam com ansiedade, ansiosas, que é um inimigo da alma. Elas não conseguem fazer absolutamente nada porque ela está preocupada com o amanhã ao invés de viver o hoje. E muitos também ficam presos no passado. O passado aprisiona. O próprio apóstolo Paulo fala assim: e deixo as coisas velhas para trás e sigo ao alvo que é Cristo Jesus. Tem muitas coisas que nós não conseguimos avançar na nossa vida porque nós estamos presos no passado. E o passado ele aprisiona. E para que a gente possa desfrutar, entrar com Ele e desfrutarmos das bodas com alegria, com intimidade, nós precisamos perdoar, precisamos dar um salto de fé, que é amar, perdoar sem esperar ser perdoado, amar sem esperar ser amado, abraçar sem esperar ser abraçado, convidar sem esperar ser convidado. Nós saímos dessa zona de conforto. E como nós conseguimos? Cara, é você não resistir àquilo que o Espírito Santo está fazendo na tua vida. Porque Ele quer nos impulsionar. O que é essa exclusão? Essa exclusão é universal para todas as pessoas que não estão prevenidas. E também essa exclusão ela foi completa e fechou-se a porta. Fechou-se com toda a segurança para as que estavam fora, como as que estavam dentro. E também ela foi justa,